No princípio, não havia som, cor nem forma. Tudo era um vazio profundo, uma vastidão silenciosa onde nem mesmo o tempo parecia ter encontrado seu lugar. A escuridão reinava absoluta, como um manto cobrindo tudo, e naquele cenário desprovido de vida, o mistério parecia pairar, esperando. Ali, no meio desse abismo intocado, Deus estava presente, com uma força incomensurável, antiga e enigmática. Ele relatou sobre o nada, uma presença que transcendia qualquer conceito humano. A escuridão ao redor dele não era uma adversária, mas um potencial. O que para nós poderia ser um limbo aterrador era, aos olhos do Criador, uma tela em branco, o pano de fundo de algo extraordinário, ainda sem nome. Ele não precisa de pressa, se eu contemplava o que viria com a calma de quem conhece o fim desde o princípio, de quem enxerga o invisível. E então, com um poder que transcendia qualquer expressão, Deus rompeu o silêncio com uma ordem simples, mas conjunta de uma autoridade infinita: haja luz. As palavras não foram apenas filhos, mas a própria essência da criação tomando forma. Era como se estivesse vazio, outro imóvel e inerte, fosse penetrado por uma explosão de vida. A ordem ecoou por cada canto do abismo, espalhando-se em todas as possibilidades, como uma onda que reverbera num lago tranquilo. Num piscar de olhos, a luz nasceu. Ela surgiu como um relâmpago contínuo, rasgando o véu da escuridão, iluminando tudo com uma intensidade arrebatadora. A clareza contida com velocidade e força, expandindo-se como fogo num campo seco. A cada fração de segundo, novos feixes de luz surgiam, e, juntos, eles se entrelaçam, preenchendo cada canto daquela vastidão até vazia. A criação da luz não foi uma simples iluminação, foi o estabelecimento de uma presença vibrante e viva, uma energia que parecia pulsar, respirando sua vitalidade sobre o vazio. No momento em que a luz se estabilizou, o universo ganhou sua primeira divisão. Deus olhou para o que havia criado e, com um gesto simples, separou a luz das trevas. Não foi uma decisão abrupta, mas um encaixe preciso, como se a noite e o dia fossem partes complementares de uma mesma estrutura. Deus chamou a luz dia e as trevas à noite, como se batizasse velhos amigos que estariam para sempre ligados, num ciclo perpétuo e interdependente. Aquela luz não era apenas clareza, mas a expressão de uma nova dimensão, o tempo. Agora, o vazio já não era tão vazio, pois tinha um ritmo. O dia e a noite iniciaram sua primeira dança, um movimento contínuo e fluido, onde uma cedia lugar ao outro, numa troca perfeita e harmoniosa. O ciclo do tempo havia nascido, marcando o primeiro capítulo de uma criação em plena expansão. Enquanto a luz percorria seu curso e a escuridão se preparava para a chegada de seu turno, o próprio universo parecia respirar, suspirando com essa nova ordem. O nada, que antes parecia tão monótono e inerte, agora tinha um pulsar, com uma alternância entre o claro e o escuro. Era como se o próprio silêncio tivesse dado lugar a um sussurro, um prenúncio de que algo mais estava para acontecer. A criação da luz e da escuridão circulada não é apenas um ciclo, mas também uma promessa de continuidade. Deus, ao ver o dia e a noite se revezando, olhou para o horizonte do que ainda estava por vir. Pois, embora a luz tivesse surgido e o tempo fosse agora uma realidade, o universo ainda era uma vastidão indomada, uma tela onde o cenário precisava de mais elementos. Havia ainda uma distância enorme entre o céu e a terra, uma lacuna que aguardava a próxima intervenção divina. A luz era apenas o começo, uma introdução ao espetáculo que estava prestes a ser revelado. Por isso, Deus contemplou o firmamento e, como um artesão preparava para moldar sua obra, começou a separar as águas. Ele protege o firmamento, uma barreira que divide o alto e o baixo, o céu das águas. Era como se estivesse construindo os andaimes de um universo ainda na fase inicial. Esse firmamento, como um véu entre os mundos, seria o próximo palco para as maravilhas que estavam por vir. Na imensidão que Deus agora observava, o firmamento estendia-se, dando uma nova estrutura ao espaço. A separação não era uma divisão abrupta, mas um ato de equilíbrio, onde as águas de cima e de baixo ficavam posicionadas em harmonia, como se esperassem pela ordem que logo viria. Assim, o céu foi formado, o primeiro dos palcos da criação, pronto para receber as luzes, cores e formas que Deus ainda traria à existência.
O vazio agora estava repleto de possibilidades, e o firmamento, como um portal entre o que estava acima e o que estava abaixo, prometia algo além da nossa imaginação. Se gostou dessa história, então não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Deixe seu comentário dizendo o que achou e compartilhe com seus amigos que também curtem esse tipo de conteúdo. Ah, e claro, não se esqueça de curtir o vídeo. Isso nos ajuda a continuar trazendo novos vídeos.